Ótimo. E aí, pessoal, boa noite, como é que estão? Tudo bem? Show, show. Daniel, muito obrigado por... Legal, vamos lá. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar comigo aqui nessa noite, nessa live. Essa já é a terceira ou quarta que eu faço aí nos últimos meses. Eu entrevistei o seu irmão há 15 dias atrás, foi um bate-papo bem legal. A gente falou sobre produtividade, sobre triatletismo, né, sobre o Ironman, falando sobre equilíbrio na roda da vida, foi um papo bem legal. E para quem não conhece o Daniel e que é da minha rede, né, os que são da rede do Daniel, eu me apresento daqui a pouquinho, eu quero falar como é que eu conheci o Daniel. O Daniel, nós temos um amigo em comum, né, na verdade, dois amigos em comum, que é o Magno e o Wesley Duarte. Acabei conhecendo o Daniel a partir do Wesley. Depois o Daniel veio treinar conosco na empresa de treinamentos que eu trabalhava, que era sócio junto com o Wesley, o Mastermind. Acabou fazendo o Mastermind, virou nome de turma, comendador, igual o irmão dele. Depois veio apoiar a turma comigo, apoiou a turma comigo. Foi um prazer ter o Daniel ali também apoiando uma turma. E eu e o Daniel temos assim, alguns pontos que são super em comum em relação a alguns valores que nós temos cristãos, em relação à família, negócio, empreendedorismo. E o Daniel é daquele tipo de amigo que a gente se viu poucas vezes na vida, teve poucas oportunidades de conversar fora de sala de aula, mas é alguém que parece que eu conheço a vida toda. Sempre que a gente tem a oportunidade, dá um match legal aí, dá uma liga legal na nossa conversa, porque a gente tem valores muito próximos. Então, Daniel, se apresenta, diz um pouquinho quem é você, fala um pouquinho do seu currículo aí para o pessoal da minha rede te conhecer também. Bom, boa noite, pessoal. Que falar depois disso, né? Gosto muito do Rony, a gente sempre, realmente, o contato é esse aí mesmo, a gente, é como se a gente fosse irmão mesmo há muito tempo, fosse amigo há muito tempo, e é esse lance da identificação, né? Ideais, valores, e isso aí, essa identificação foi muito rápida, né? Então, eu sou servidor público federal, né? Já há mais de 10 anos. Eu sou cristão, né, desde criancinha, né, e estou morando em Florianópolis. Eu morei aí em Dourados durante, acho que 2 anos e meio, mais ou menos. Minha filha nasceu aí, a Vitória. Legal. Né, que foi uma grande vitória, né, de uma longa história aí de lutas, né. Então, nós temos 2 filhos, e 2 filhos lindos, mas isso aí é assunto para outra live, né. Dá uma live, realmente. Eu sou casado com a... Isso. Eu sou casado com a Débora, né? Que inclusive está ali atrás, me observando. Também é outra história, é uma live, a história de amor, sim, Dá uma live também. Ela ia gostar de ouvir. Uma longa história também fantástica, não só de amor, mas de fé também, né? Uma hora a gente conta essa história, uma hora a gente faz uma live só para falar disso aí. É fantástico também. Então, mas assim, basicamente é isso. Eu estou morando agora em Florianópolis, aceitei um convite para assumir um cargo aqui de liderança aqui em Florianópolis. O treinamento aí que eu fiz com vocês ajudou bastante nessa reentrada, né? Esse novo desafio, que foi para mim uma mudança fantástica e muito, muito boa para a minha vida. E um dos motivos, né, quando nessa nova fase da minha vida, eu estava me sentindo assim tão feliz, né? Para você ter ideia, Rony, eu estava me sentindo constrangido de tão feliz com Deus, assim, muito agradecido mesmo. E aí eu comecei a falar assim, qual que é o sentido disso, Deus? Para que tanto, né? E aí ele falou assim, filho, eu quero que você ensine as pessoas a alcançarem aquilo que você alcançou, né? Para sair daquela luta que você estava e chegar onde você chegou. Aí eu falei, massa, é isso aí. Então, entrei nessa jornada aí para me aprimorar, né? É que nem aquele negócio, né? Você gosta de cantar? Então por que você não aprende, né? Então, eu parti para isso, né? Para aprender a falar sobre felicidade de uma forma que as pessoas queiram ouvir, né? Sim. Que não adianta só a gente contar, né? A história da gente, por mais bonita que seja, ela não encaixa na vida de qualquer pessoa,
né? Então a gente tem que estudar para poder fazer isso com método, para fazer isso do jeito certo, né? Que legal. Então é isso, cara. E Daniel, de formação, você é formado em? Sim, eu sou formado em arquitetura. Arquitetura. E você trabalha no órgão federal. Eu sei que aqui em Dourados você teve um desempenho muito bom, ele acabou sendo reconhecido aí por conta desse desempenho no trabalho federal, né, no trabalho público, e acabou conseguindo essa transferência aí para Florianópolis, né? E aí já vem um paradigma aí que muitas vezes a gente acaba falando muito do serviço público, que as pessoas só querem estabilidade, né? Aí a grande maioria das pessoas acaba julgando aqueles que entram no serviço público, e nós acabamos encontrando pessoas como você, que praticamente são fora da curva, que fazem todo um empreendedorismo, ou um intraempreendedorismo dentro do serviço público. Então, quando você entrou, não foi só para ser alguém que tinha uma estabilidade de emprego, mas que entrou para fazer a diferença. Não sei se vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre isso hoje, nessa live, mas eu penso que seria algo legal, nem que seja para você pincelar depois de algum momento, falar dessa tua experiência como esse intraempreendedor dentro do serviço público. A gente não precisa estar simplesmente abrindo um negócio para ser um empreendedor. Eu posso ser um empreendedor onde eu estou hoje, inclusive como um colaborador. Eu penso que é por aí, né? Com certeza. Agora, com certeza. Daniel, vamos lá. Você, com serviço público, com uma carreira estável, bem-sucedida, numa cidade maravilhosa, com uma família linda, por que você se meteu a estudar sobre desenvolvimento e decidiu, de repente, virar coach? Agora, pelo que você colocou no teu currículo ali, é ex-coaching, né? Então, fala um pouquinho desse caminho, antes da gente entrar no assunto de hoje, fala um pouquinho desse caminho, nessa tua decisão de estar entrando nessa área de desenvolvimento, e como é que está sendo isso para você também agora, nesse período da tua vida? Então, assim, no serviço público, eu entrei com um propósito, né? Eu entrei, assim, foi praticamente um milagre de Deus, não era concurseiro, não fui concurseiro, eu entrei, assim, porque Deus quis, né? Só para resumir, né? O prazo foi ampliado, o número de vagas foi ampliado e eu entrei, né? Então eu falei assim, bom, eu sempre faço essa pergunta, o que Deus quer que eu faça aqui? Né? Qual que é? Então eu falei assim, bom, já que eu estou aqui, né? Então eu acredito que eu estou aqui para melhorar esse ambiente. E logo no começo, eu nem tinha saído ainda do estágio probatório, eu fui chamado para chefiar a divisão, onde eu trabalhava. Numa transição muito turbulenta, teve a saída de chefias, de superintendente por irregularidades, e aí, nesse momento, eu fui chamado para assumir a divisão. E aí, eu, muito novo, inexperiente, assumi, mas eu fui atropelado, né? Foi, assim, uma carga absurda, né? E uma grande pergunta que eu tinha era o seguinte, como é que eu faço o tal do servidor público trabalhar? Então, assim, apesar de existirem muitos, eu tenho muitos colegas assim que são realmente engajados, que realmente são motivados, mas tem realmente. aqueles, sim, e não são minoria, tá? Não são minoria. Mas, assim, existem aquelas peças, assim, que muito complicado. E eu comecei a descobrir que eles não eram complicados só porque tinha aquela etiqueta lá, o preguiçoso, entendeu? Isso eu descobri depois. Mas nesse começo eu falava assim, pô, mas o que eu faço, né? Eu não posso demitir, não posso dizer que eu vou aumentar o salário de quem trabalha mais, né? Então eu ficava nessa, né? Sim. E aí eu comecei a estudar essa questão, né? E isso começou a realmente me incomodar e procurando isso, eu cheguei no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento pessoal, né, e nessa jornada, o Mastermind, o Lince, que é o treinamento que a gente fez junto, me ajudou a abrir bastante essa janela, né, dessa visão. Aqui em Florianópolis, já um seminário que eu participei de psicologia positiva,
também me abriu o horizonte para essa área, né, da psicologia positiva aplicada no ambiente de trabalho, né? E aí, assim, melhorou totalmente, entendeu? Porque, assim, a gente tende, né, porque uma tendência geral é a gente achar que o que motiva as pessoas é dinheiro, né, ou medo, né? Então, assim, você está no ambiente empresarial, o que você faz? Se você tem uma empresa, pô, o cara não está rendendo, ó, vou te demitir. Ou então, ó, tô com um time aqui, quero motivar, vou falar assim, ó, vai ter um bônus, ó, vai ter comissão, e aí você vai aí, né, com a cenourinha ali na frente, Sim. né? E, e eu descobri no serviço público essa coisa assim, que é fantástica, que é o flow. Sim. Né? Que é a satisfação da pessoa fazendo o que ela está fazendo. Entendeu? Então, e isso é muito particular de cada pessoa. Eu tinha um funcionário, por exemplo, né, bem nessa primeira, né, nesse primeiro cargo que eu ocupei de liderança. Durante esses anos eu ocupei vários cargos de liderança, mas assim, nesse caso, que foi o primeiro, né, a primeira experiência que me despertou para isso, eu tinha um colega na equipe que ele chegou para mim e falou assim, não quero mais trabalhar com isso que eu estou fazendo, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, mas olha, eu coloquei todo mundo fazendo, distribuí o trabalho, a tarefa, tá todo mundo, né? Eu sei que é um trabalho complicado e tal, mas... E aí ele fala, não, não. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer com esse cara? Aí eu falei assim, tá, o que você quer fazer? Aí ele falou assim, cara, eu quero trabalhar naquela área, que tinha uma outra área de assistência técnica. Aí ele falou assim, eu quero fazer aquilo ali. Aí eu falei assim, né? Eu falei, pô, vai ficar meio ruim com o resto da equipe, mas eu vou. Vai ter jeito, né? O cara, ele tava sendo muito insistente. Eu falei, não, tá bom, vou te colocar lá. E esse cara, que era problemático, que sentia muita dificuldade, nesse outro trabalho, nessa outra atividade, ele se tornou tão eficiente que ele se tornou, ele participou de grupos nacionais para estruturar e padronizar o trabalho que ele estava fazendo naquele setor para todo o país. Olha só. E não só isso. Quando a gente teve uma auditoria da Controladoria Geral da União, e a gente teve muita por causa dos problemas que a gente tinha enfrentado, né, dessa transição de regularidade, a gente teve muita auditoria. Então, um grupo de auditores foi para lá, sentou e falou para eles, mostra aí como que vocês estão fazendo, como que vocês acompanham, controlam e fazem o trabalho. E esse cara foi lá, apresentou para eles todos, e a controladoria apresentou o nosso case como padrão de boas práticas. Show. Né? Então, eu falei assim, cara, essa experiência aí eu tenho que estudar, porque é por aí. Legal. Por aí. Legal. Então, vamos lá. Você já acabou falando uma palavrinha que daqui a pouco eu quero que você explique. Eu tenho um conceito sobre ela, eu quero entender qual é o seu, porque parece que muda um pouquinho. E eu fiz uma provocação, tanto no Instagram quanto nos grupos de WhatsApp que eu mandei o banner da live, que você ia ter que me convencer sobre o tema, né? Porque eu sou uma pessoa que acredita que, para mim, a disciplina é quase que a razão da felicidade, né? Porque se eu não for disciplinado, eu não faço nada bem feito, as coisas não acontecem na minha vida. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, óbvio que é uma brincadeira, mas eu gosto muito do assunto disciplina, produtividade, gerenciamento de tempo. E você fez uma provocação quando eu falei qual vai ser o tema da live que você quer falar. E você falou, olha, vamos pôr disciplina não é o caminho para a felicidade. Então, eu quero que você explique aí, faça uma síntese, por que você chegou à conclusão que a disciplina não é o caminho para a felicidade. E lembrando, gente, que o Daniel Yamamoto vem de uma família de orientais, né Daniel? Esse Yamamoto aí é de oriental, né? Não, olha lá. Inclusive, foi você que pintou aquele quadro, depois a gente vai falar sobre isso, se der tempo.
mas vem de uma família de orientais. Eu conheço vários orientais que são extremamente disciplinados. A cultura é uma cultura sobre a disciplina. Então, quando a gente acaba estudando um pouquinho da cultura oriental, você vê que eles têm isso na família desde cedo. Um dos meus sócios é oriental e é uma pessoa extremamente disciplinada. Um abraço para o Célio Murakami, que inclusive é daquele tipo, Daniel, que se ele está fazendo alguma coisa, ele anota no Excel o que ele estava fazendo, a hora que ele começou, a hora que ele terminou. Se alguém interrompe, ele marca por que interrompeu e depois ele faz a tabulação. Olha, esse mês eu fiquei tantas horas nisso, ele consegue ter esse nível de controle, essa disciplina. Então, explica para mim qual que é essa teoria de que a disciplina não é o caminho para a felicidade. Então, olha só, olha só. Boa. Na verdade, isso é uma coisa que me incomodava, né? Quando a gente estuda, né, os grandes, os clássicos, né, da literatura de sucesso, né, até o pessoal da autoajuda e tal, ele fala assim, não, só X%, né, 5, 2% é que tal, alcança o sucesso, tal, tem consistência. Na verdade, o que que acontece? Cada pessoa tem uma facilidade em determinada área, ou facilidade em determinadas atividades. O que que é o flow? O flow é você exercendo uma atividade, ela te gera muita satisfação. E em fazendo essa atividade, gerando essa satisfação, ela te dá mais vontade de fazê-la de novo e continuar fazendo. Tá? Em um nível que você perde a noção do tempo, você larga tudo, às vezes você faz até de graça, ninguém está nem te pagando para fazer aquilo e você faz aquilo porque a atividade em si te gera essa satisfação. É por isso que no serviço público isso é muito interessante, porque quem está na chefia ali não tem como dizer assim, eu vou aumentar seu salário. Com certeza. Não, entendeu? Não vai. Né? E demitir também assim não é da noite para o dia, né? Tem todo o processo né? Então, assim, as ferramentas que funcionam no mundo capitalista não funcionam ali, né? Então, assim, então vamos lá. Qual que é o lance qual que é o problema da disciplina? Tá? O que é o problema da disciplina? A disciplina o que eu chamo de disciplina, tá? Porque também, né, disciplina tem vários significados, né? O que eu digo que disciplina, quando eu digo que disciplina não é o caminho para o sucesso, aliás, não é o caminho para a felicidade, eu estou dizendo o seguinte, aquela disciplina da obrigação de você fazer uma determinada coisa, assim, mesmo que desagradável, para você alcançar uma meta. É isso? Certo. Então, só para a gente... Travou aqui, vamos ver se ele volta. Para a felicidade. Parece que a conexão dele não está muito boa. Voltou. Tinha dado uma travadinha. Voltou. Bom, deu para sacar, né? Então é isso que eu falo, tá? Então, o que que acontece? O flow é quando você tem uma atividade que gera prazer em si mesmo. Ela é o motor da própria motivação, entendeu? Você entra num ciclo, por isso que eles chamam de fluxo, né? Você entra num ciclo que flui, certo? Tá. E o que a disciplina faz? A disciplina, nesse sentido que a gente alinhou aqui, né? Que é você fazer alguma coisa mesmo que desagradável para atingir uma determinada meta, ela acaba te levando para uma vida onde você sempre adia a sua felicidade para um determinado momento futuro, que geralmente é a conquista da meta, e é um momento estanque. Então, você não curte a jornada, você só vai ter aquela felicidade, aquele pico, né, de felicidade, né? E depois, às vezes não existe vida depois da meta, né? Sim, perde sentido muitas vezes para as pessoas. Isso, tem muita gente que alcançou fama, sucesso
e depois entra numa depressão e mesmo muito rico, muito famoso, né, acaba se entrando nas drogas ou no suicídio, e é um desastre, né? Tá? Então, qual que é a grande vantagem do flow? A grande vantagem do flow é você ser feliz no que você faz, e essa felicidade, né? E essa felicidade, essa satisfação naquilo que você está fazendo, te leva a um nível de excelência que as outras pessoas não têm. Porque aquilo você faz com muito gosto, entendeu? Então, ela te leva a um nível de desempenho, de frequência, de desempenho, de consistência muito acima de outras pessoas. Tá? Então, por exemplo, só para a gente entender assim, ó, vamos pegar o Gustavo Borges. Se você treinar igual o Gustavo Borges, você vai atingir o desempenho dele? Não vai. Então, assim, por mais que você fale assim, não, eu vou botar disciplina, né? Igual do... Não vai. Né? Se eu pegar aqui 50 pessoas e falar assim, todo mundo aqui vai treinar igual o Gustavo Borges. O que acontece? O Gustavo Borges nada daquele jeito, porque esse é o flow dele desde criança. Sim. O biotipo dele é para isso, entendeu? A história dele foi construída para isso, tudo preparou ele para ser quem ele é, né? Sim. Então não adianta você falar assim, qual que é o segredo do Gustavo Borges? É disciplina. Não é. Sim. Você está entendendo? E aí eu penso... Então... Deixa eu pontuar a questão do flow aqui. Eu penso assim, quando a gente fala que a disciplina não é o caminho, mas ela faz parte do ingrediente. Talvez ela não seja o caminho, e eu concordo 100%, porque às vezes eu sofro com a minha disciplina. Eu falei isso, eu penso que na live com o Natanael, que eu falei que às vezes domingo é um dia terrível para mim. Por quê? Porque eu perco a minha agenda do dia. Eu não tenho aquela rotina, eu perco a rotina. Porque domingo é um dia que não tem rotina para mim. Então, às vezes eu sofro, porque eu queria levantar no mesmo horário, sair para correr, depois fazer as coisas que tem que fazer, e às vezes até o sofrimento. Mas ela é um ingrediente. Nós vamos ver que a grande maioria das pessoas que consegue alcançar algo a mais que as outras pessoas, e aqui eu não vou nem usar a palavrinha sucesso, porque ela está muito batida e muito distorcida, mas as pessoas que acabam alcançando uma felicidade em sua vida, e que falam, puxa, igual você falou, eu sou feliz com a vida que eu tenho, nós vamos perceber que todas essas pessoas têm um ingredientezinho lá no meio, que elas foram disciplinadas em alguns hábitos que foram necessários, mas que não necessariamente a disciplina é o fator que levou elas a terem essa felicidade na vida. Fez parte. Concorda ou não concorda com isso? Então, olha só, o que acontece? Existem classes de fluxo, classes de flow, né? Eu digo que existem 3 grandes classes de flow, tá? A primeira classe é a classe de controle, tá? São os flows de controle, né? São as pessoas que têm dominância, são as pessoas que têm automotivação, proatividade, tá? Então, essas pessoas, o flow delas está nisso aí, tá? Então, você, por exemplo, vamos pegar você como exemplo. O que é o seu flow? Você falou da sua agenda, né? Então, existem os flows, a classe de flows que são de organização. Tá? Então, o flow da pessoa organizada, você falou do seu sócio, né? Que põe na planilha de Excel até o que ele acabou de fazer. São pessoas que o flow dele está na organização. Então, assim, características assim como detalhismo, rigorosidade, a pessoa gosta de ter regras, a pessoa gosta de ter metodologia, ela gosta de se aprofundar nisso, ela gosta de conformidade, tá? Padronização. Então, são os flows de organização. Certo. Tá? Então, e aí existem uma outra classe de flow, que são os flows de relacionamento. Certo. A pessoa que gosta de se relacionar, a pessoa que é extrovertida, a pessoa que gosta de se comunicar, de falar em público, não tem dificuldade. São pessoas que gostam de ouvir o outro, de estar sempre num ambiente cheio de gente, né? Esses são os flows de relacionamento. As artes também estão dentro dessa classe de flows. Por quê?
as artes são uma expressão, né? Sim. O artista não existe se não existe público, né, para quem expor. Então, também faz parte, porque a arte é uma expressão, né? Então, o relacionamento é expressão. Então, assim, para você decorar, a sigla é COR. Controle, organização e relacionamento. E relacionamento. Tá? Controle, organização e relacionamento. Então, o que acontece? Qual que é o problema da disciplina? Aonde que nasceu o raio da disciplina? Tá, tô brincando, não? A disciplina é importantíssima. Aonde que nasceu o lance da disciplina? Um cara que tem um fluxo de organização e controle, né? E aí o flow dele é aquele. E aí ele fala assim, ó, isso aqui vai funcionar para todo mundo. Funcionou para mim. Olha só, eu tenho um método aqui que o negócio funciona para todo mundo. Uhum. Né? Essa é uma das minhas broncas, assim, um dos motivos assim que a questão do coaching é muito assim a questão da metodologia, né? E também daqui a pouco, a fórmula mágica. Da disciplina. Vou deixar isso lá para o final. Vou deixar isso aí lá para o final. Não atrapalhar. Mas, então, assim, o que acontece? Né? O cara fala assim, não, funciona para mim, tá? Isso aqui é maravilhoso, esse método, esse padrão, todo mundo que seguir isso daqui vai dar certo. E dá certo. Só que dá certo para quem? Para quem também tem um fluxo, um flow, né? Uma fluência entendeu? Então, daí ele fala, não, só tantos por cento das pessoas são disciplinadas, estão realmente dispostas a pagar o preço e tal, né? Mas não é, que na verdade é aquele tipo de pessoa. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que não têm o flow de organização, de método e tal, aí elas ficam frustradas, entendeu? E aí aí essas pessoas começam a desenvolver uma baixa autoconfiança, uma baixa autoestima. Mas o que elas precisariam, o que é o ideal dela fazer? É descobrir o flow dela. Sim. Entendeu? Dentro do flow próprio dela, ela vai desenvolver uma consistência e ela vai fazer aquilo, mas tem que fazer uma atividade todos os dias. Ela vai fazer, porque aquilo ali vai ser o flow dela. Legal. Entendeu? E aí as pessoas vão olhar para ela e falar assim, poxa, que pessoa mais disciplinada. Olha lá, todos os dias ela vai lá, tipo assim, eu estudo, isso que a gente está conversando aqui, eu estudo isso todo dia. Uhum. Só que esse é o meu flow. Sim. O que é o meu flow? Meu flow é ter insights, né, sobre o desenvolvimento humano, filosofia, psicologia, né? E aí tem o meu overflow. O meu overflow é distribuir isso para outras pessoas. Entendeu? Então, assim, meu flow é ter insights. Meu overflow é ajudar as outras pessoas a ter insights. Legal. Daniel. Que vão mudar a vida dela. Ó, eu quero pontuar aqui um pouquinho sobre a teoria do flow, até para entender, porque assim, para mim o flow era algo diferente. E você está trazendo uma teoria que a gente pode encontrar o flow dentro do trabalho. Só para contextualizar quem não sabe do que nós estamos falando, a teoria do flow, né, sobre a teoria do fluxo, que foi traduzida no Brasil como teoria do fluxo, mas é o flow que você vai encontrar na internet, ela é a criação de um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Então, o que o Mihaly descobriu? Ele fez uma pesquisa lá na década de 50, 60, não recordo o ano, talvez o Daniel lembre, mas ele fez uma pesquisa que ele queria descobrir o que levava as pessoas, né, para um determinado estado de felicidade, quais eram as causas que levavam as pessoas para um determinado estado de felicidade. Na verdade, a pesquisa começou basicamente assim, dinheiro traz felicidade, sim ou não? E aí eles começaram a fazer uma pesquisa com muitas pessoas no país deles, onde eles perguntavam qual era o nível que a pessoa estava naquele momento, quanto ela ganhava e qual era o nível que ela dizia que ela tinha de felicidade. Então, o que ela fazia, quanto ela ganhava e qual era o nível de felicidade. E aí, passaram-se os anos acompanhando aquele grupo, aquela amostragem, depois de alguns anos eles descobriram que as pessoas que já tinham um bom rendimento e aumentaram substancialmente esse rendimento, não aumentaram o nível de felicidade. Então, eles chegaram à primeira conclusão. Nem sempre mais dinheiro traz mais felicidade. Então, essa foi a primeira conclusão que eles chegaram.
A segunda conclusão que eles chegaram foi: as pessoas que, quando baixaram o nível de rendimento, que chegaram a um determinado limiar ali de salário, de patamar de renda, que era o mínimo necessário só para subsistência, elas se sentiam menos felizes. Aí eles chegaram a uma segunda conclusão: dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz infelicidade. Então, também teria que existir um equilíbrio. Dinheiro de menos traz infelicidade, dinheiro de mais não vai te trazer felicidade, não vai aumentar a sua felicidade. Só que eles foram mapeando esses níveis de felicidade, perguntando o que as pessoas estavam fazendo. Então agora eu estou assistindo TV, meu nível de felicidade é esse. Agora eu estou pedalando, meu nível de felicidade é esse. Eles foram mapeando isso em atividades. E o que eles descobriram de super interessante? Que quando você está fazendo algo que te traz um certo desafio, então esse é o primeiro ponto, então ele te traz um certo desafio, e você tem uma habilidade para fazer aquilo, e você é desafiado, o seu nível de felicidade aumenta. Quando o nível de desafio é muito superior às suas habilidades, o seu nível de felicidade diminui. Então, eles chegaram num mapinha que vocês podem procurar depois ali no Google, esse mapa que vai traçando, né, a nível de habilidade por desafio. Eles foram chegando, por exemplo, à seguinte conclusão: quando você é muito hábil em algo e pega uma tarefa muito fácil, você não fica feliz, você fica entediado com aquilo, porque é muito fácil de fazer, você não quer fazer porque aqui te traz tédio. Então, muita habilidade, pouco desafio é tédio. Muito desafio, pouca habilidade, você também vai desanimar porque você não dá conta de fazer. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: que quando você encontra algo que você faz bem feito, você gosta de fazer, com um nível de desafio, algo que te desafie, isso te leva para um estado que eles chamam de estado de fluxo, que é o flow. E aí vem as definições do Mihaly, que ele fala assim: é como se o tempo não passasse, é como se você tivesse nascido para fazer aquilo. Então você entra no momento, isso a gente vê muito com artista, né? Você é pintor, você sabe do que eu estou falando. Eu sou músico, então quando eu estou no piano, ou quando eu estou pedalando, ou quando eu estou pregando, ou eu estou dando uma formação, que é algo que eu gosto de fazer, sei fazer, e aquilo me traz um certo desafio, eu entro no estado de fluxo. Então, a teoria que eu conhecia do fluxo até hoje era que você precisava encontrar o seu fluxo em relação a isso na tua vida, e nem sempre, ou na grande maioria das vezes, você encontraria isso no trabalho, e que não estaria errado. Por exemplo, você pode trabalhar o dia inteiro em algo que você nem é tão habilidoso e nem gosta tanto assim, mas que te traz uma boa subsistência, te dá um bom salário, e você vai procurar esse fluxo fora do teu trabalho. Você vai procurar esse fluxo na igreja, num esporte, no momento com a família, você vai descobrir, né, o que você gosta de fazer, faz bem feito e que tem um certo desafio, e isso te leva para o fluxo. Então, agora que eu contextualizei aqui a questão de onde nasceu o flow e como eu conhecia o flow, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É possível todo mundo encontrar o seu flow? Essa é a primeira pergunta. E segunda, é possível encontrar 100% das pessoas encontrar o flow dentro do trabalho? Ou vai ter aqueles casos que a pessoa não vai conseguir encontrar o flow dentro do seu trabalho? Bom, muito boa pergunta. Olha só, aí a gente vai entrar no que eu chamo de overflow, tá? Isso aqui é um conceito que eu desenvolvi, tá? O overflow, é o nome que eu dei para isso. O que é o overflow? É aquilo que você faz que ele não só te dá prazer, mas ele não te dá só a felicidade da atividade, mas ele gera benefício para as outras pessoas também, tá? Por isso, overflow em inglês é o transbordamento. Certo. Tá? Então, ele não flui só, ele transborda. Então, é por isso que eu chamo de overflow. Ele beneficia outras pessoas, tá? E por que isso tem tanto a ver com o trabalho? Porque a minha preocupação, como eu te falei lá, trabalho no serviço público, então isso sempre esteve no meu horizonte. O que é trabalho? Trabalho é quando você faz alguma coisa em benefício de outra pessoa e por isso você é remunerado. Certo. Certo? Então, o overflow, ele está estreitamente relacionado com esse conceito. Você está entendendo? Porque assim, ó,
Você está andando de bicicleta, que eu sei que você gosta de pedalar. Sim. Aí você entra, você tem o seu flow de andar de bicicleta. Só que não está beneficiando ninguém. É um flow seu. Legal. Ele é só o flow. Uhum. Tá? Agora, lá na empresa que você está trabalhando, na sua empresa, a empresa que você tem, o seu trabalho ali, você tem alguns flows no seu ambiente de trabalho, e esses flows que você tem no trabalho beneficiam a sua equipe e os seus clientes. Certo? Quando você beneficia, isso é o overflow. Então, quando você beneficia os outros, você é remunerado por isso. Você está entendendo? Sim. Uhum. Então, é um fluxo de... É uma atividade que flui para a vida das outras pessoas e o retorno que você... Essa remuneração é uma energia que retorna da energia gerada pelo seu flow. Show. Entendi. Tá entendendo? Uhum. Tá? Na Bíblia, a gente vê essa figura assim, muito clara, quando Paulo, lá em Coríntios, ele fala que nós somos todos como um grande organismo, um organismo vivo. E cada pessoa tem uma função como um órgão, com a mão, o pé, o braço. Tá? Então, e ele fala o seguinte, olha que interessante, a mão não pode querer ser pé, o braço não pode querer ser perna. Você entendeu? Essa é a minha bronca com a disciplina. Entendeu? Porque às vezes a mão tá querendo falar pro pé, você tem que ser igual eu, funcionou para mim aqui, ó, eu pego as coisas. Aí o pé fala, pô, mas eu só sei andar. Não, mas você tem que, se você se esforçar bastante, se você seguir esse método, se for, né? Você vai conseguir ser mão um dia. Você vai deixar de ser pé. E não vai. E não vai. Não vai. O pé, ele tem que descobrir para que ele funciona e fazer bem a atividade dele, porque ele é pé. Você está entendendo? Eu entendi. E a atividade, e onde que entra o overflow? Como é que eu descubro, então, dentro do ambiente vou pegar o Rony, como é que o Rony descobre qual é o flow dele? Qual seriam assim, as perguntas que eu teria? Eu sei que, se você é especialista nisso, você vai acabar fazendo uma oficina sobre isso depois, mas aquilo que você puder entregar para a gente hoje, como é que a gente descobre esse flow e esse transbordar, que é o overflow? Como é que eu faço para descobrir isso? Massa, legal. Ótima pergunta. Isso é uma pergunta legal, porque dá para as pessoas já terem uma pista. Algumas pessoas vão conseguir, não precisa de nenhuma assessoria, e já vai conseguir resolver isso, já vai perceber isso de cara. Por quê? Porque ela já experimenta um flow. Tá? Se ela já experimenta algum flow, fica mais fácil de saber, não, é isso aqui, né? Então, por exemplo, vamos dizer o seu sócio, né? Ele falou, isso que você falou, ele adora a planilha, ele consegue, escreve, tá? Então, ele tem um fluxo da classe de fluxos de organização. Tá? Então, provavelmente, outros fluxos que estão dentro dessa mesma classe, ele vai conseguir desenvolver bem também. Uhum. Você está entendendo? Mas ele já sabe que um dos fluxos dele é a organização. Você também já sabe. Você já, provavelmente, na empresa, vocês já dividem a atividade falando assim, ó, essa parte aqui, metódica, né, conformidade, organização, né, perfeccionismo. Esse aqui vai pro... Esqueci o nome dele? Qual que você falou? Célio. Célio. Então, tá. Aí, se você pegar o Célio e colocar ele lá numa atividade que exige criatividade, conversar com as pessoas, vender, talvez ele não vai... Não conheço ele, tá? Mas tô chutando. Talvez ele não vai se dar bem. Né? Entendeu? Então, por isso que é importante, por isso que é muito importante na sociedade, né, quando você desenvolve uma sociedade, você saber qual que é o perfil, né, quais são os tipos de fluxo do seu sócio. Tá? Porque se você se associa com uma pessoa que não tem fluxos complementares aos seus, a sua empresa vai ficar capenga. Sim.
né? Sim. Ou se os funcionários, lógico, você pode contratar. Daí, na hora de contratar, ó, eu tenho que contratar pessoas que têm fluxos complementares e que vão atender ao tipo de tarefa que eu preciso, né? Então, assim, por mais que o cara seja, ele é contador, mas se você viu que o fluxo, na análise, né, de fluxos dele, que ele não é um cara organizado, pô, aí ferrou, né? Com um contador que não é organizado, que não tem, não é chegado Controle, na né? Ou não tem padronização do controle, né? método, entendeu? Então, assim, já a pessoa que tem, que está comandando as operações, ele tem que ter os fluxos de controle, né? Ele tem que ter comando, ele tem que ter proatividade, ele tem que ir lá executar, ele tem que ser um cara rápido, simples, prático, entendeu? Que quando ele vê o problema, ele vai em cima e resolve, entendeu? Você Então, comentou assim, alguma coisa, você comentou alguma coisa sobre um teste. Existe um teste que pode ser feito que vai levar a sim, pessoa a ter uma noção de qual seria o fluxo dela dentro desses três, de controle, organização e relacionamento? sim, sim. A gente faz um teste que é um teste de perfis, onde o agrupamento desse teste eu consigo identificar quais são os tipos de fluxo que vão ser os tipos de fluxo daquela pessoa. Entendi. Entendeu? E aí eu vou dizer para você, olha, você provavelmente vai ter uns fluxos dessa classe aqui. Por quê? E lógico, e aí na conversa a gente vai falando sobre a experiência dele, né? E aí, ontem, por exemplo, eu fiz uma devolutiva de uma análise dessa com uma pessoa, uma amiga nossa. E aí, o que a gente verificou? Que a gente verificou, assim, que ela estava trabalhando, ela não estava aproveitando uma classe de fluxos que era mais favorável para ela. Entendeu? Ela falou assim, poxa, eu falei para ela, você provavelmente está tendo dor no seu trabalho, você está sofrendo porque você não está aproveitando e você está tendo que se esforçar muito em um determinado tipo de atividade que não é o seu flow. Sim. E aí, às vezes, a gente se obriga a falar assim, não, poxa, eu tenho que ser mais disciplinado. Aí você fica naquela roda, né? Que é uma resistência, né? E não flui o negócio. E aí você não sabe por quê. E aí você fica se culpando. E as pessoas ficam falando assim, pô, o cara é preguiçoso. Mas não é, porque você está atuando numa área que não é o seu fluxo. Não é uma coisa que não flui. Faz sentido. Faz sentido. É legal o que você falou até agora, e a gente já está com 45 minutos de live, voa, né? Daqui a pouco já está encerrando. Eu quero fazer um resumão do que você falou, porque eu acho que é bem legal a ideia que você trouxe, que é o seguinte: não significa que, porque de repente onde você está hoje, às vezes até está infeliz com aquilo que você está fazendo, significa que é o trabalho errado ou a empresa errada. Muitas vezes pode ser que você está apenas na função errada. E aí, enquanto você falava isso para mim, veio uma experiência que eu tive com uma pessoa fantástica aqui na empresa, que eu contratei ela para a área comercial. E a gente tentou alguns meses e não andava, não avançava. Só que é uma pessoa que tinha várias qualidades que eu não queria demitir essa pessoa. E aí eu falei, vamos fazer um teste em outra área. Eu troquei essa pessoa da área comercial e coloquei ela na área técnica. E na área técnica ela super deslanchou, o negócio avançou de uma forma absurda. Depois ela voltou para a área comercial para fazer um trabalho específico. Um tempo foi bem, depois começou a perder de novo um pouco a energia. Eu falei, cara, vamos remanejar. Colocamos ela numa área de relacionamento com o cliente, que é de Customer Success, que faz o relacionamento com o cliente para saber o andamento da implantação dos produtos. E ela arrebentou nessa área, assim, super bem, né? Para conversar com o cliente, para acompanhar, para entender as dores dele, para entender o lado dele. E deu super certo. E muitas vezes dentro do mundo dos negócios, com exceção do funcionário público, que igual você falou, não dá para demitir. Mas quando a gente fala do privado, muitas vezes, quando a gente vê que a pessoa não está se encaixando, o que a grande maioria dos empresários faz? Demite. Não está dando certo, vamos demitir. A pessoa está sofrendo, nós não estamos tendo o resultado que nós gostaríamos e demite. Só que muitas vezes a pergunta ela não está dando certo nessa função. Tem alguma outra função que eu posso realocar essa pessoa? Então, a teoria é bem legal, porque
Pode ser que você tenha os seus momentos de fluxos particulares fora do trabalho, como você falou, igual o meu caso. Eu gosto de tocar piano, eu gosto de ler, eu gosto de pedalar, correr. Tem várias atividades que me colocam num estado de fluxo. Mas dentro do trabalho, muitas vezes a gente enxerga só como uma obrigação para um rendimento final. Não importa se você é funcionário ou dono. Agora, quando eu falo assim, puxa, como eu posso me adaptar dentro do meu negócio, ou como funcionário, na função que eu estou, ou numa nova função, de forma que aquilo que eu faça, eu goste do que eu faço, faça bem feito e ajude alguém, que aí vem o overflow que você falou, o transbordar, e a gente poderia ficar falando uma live inteira dos princípios bíblicos para tudo isso, né? Porque no fundo, só tem sentido quando você está impactando a vida de outra pessoa. Se nós pegarmos, por exemplo, os dons do Espírito lá de Coríntios 12, que são os dons efusos, eles são para você usar com as outras pessoas, ele não é para você usar com você. São todos os dons para outras pessoas. Então, quando eu pregava sobre isso, eu sempre falava, as pessoas querem dons, mas elas não entendem que esses dons não é para ela usar com ela mesma, é para usar com os outros. São dons, sempre dons externos, para você levar para outras pessoas. E quando a gente pensa na teoria do overflow, fazendo um link, eu estou fazendo algo, mas sabendo que aquilo vai beneficiar alguém, que aquilo vai fazer bem para alguém. Não necessariamente, às vezes, é o cliente na ponta, mas às vezes é interno, é o setor, é outra pessoa que está do lado, aquele setor específico vai se beneficiar, o outro setor vai se beneficiar. E aí tem muito a ver quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo, que é resolver o problema de alguém, né, e caminhar junto com ele. Então, quando eu penso dessa maneira, que eu deixo de ter apenas um pensamento dinheiro, capitalismo por dinheiro apenas, eu vou fazer para ganhar dinheiro, puxa, o que eu faço traz melhorias na vida das pessoas, o que eu faço traz melhoria nas empresas que eu atendo, então aí eu começo a me sentir bem em fazer isso. Agora tem algo que ainda me incomoda, que eu queria pontuar, de repente, para a gente falar nesses minutos finais, e para aqueles que estão nos ouvindo agora, seja no podcast, seja num vídeo gravado, em um segundo momento, para você que está conosco agora, para as pessoas que estão em um trabalho e não estão felizes aonde elas estão. Não estou feliz, eu não gosto do que eu faço. A pergunta é, quais perguntas ela deveria se fazer ou quais passos ela deveria dar para, de repente, começar a organizar ou colocar a vida dela num caminho onde ela passe a encontrar o flow trabalhando também? Legal, ótima pergunta. Muitas vezes as pessoas fazem transições de carreira, ou muda de empresa, ou muda de cidade, sem levar em conta o flow dela. E isso é muito grave. Por quê? Porque você pode fazer todo um esforço, porque a mudança ela é extremamente estressante. Você vai fazer todo um esforço e você, de repente, vai chegar e vai dar na mesma. Uhum. Entendeu? Você tentou, fez todo e você continua insatisfeito, você continua infeliz, continua estressado, continua tendo ansiedade, você continua enfrentando lá, né, todas as patologias de quem não está bem, de quem está trabalhando forçado, quem tá, né? Então, o que acontece? É fundamental você entender quais são os seus flows, a sua classe de flows e o seu flow principal, né, que é o ideal, né? Então, quando você faz essa análise, a análise do seu perfil e descobre qual é essa classe de flows, aí o que você vai fazer? Você vai estabelecer as suas metas de mudança, vou mudar de empresa, vou mudar de emprego, dentro daquilo que você tem como flow. Tem sentido. Você entendeu? Uhum. Né? E, principalmente, dentro do seu overflow. Quando a gente vai falar de overflow, entram valores. Os seus valores, né, o que você acredita que você pode contribuir para a sociedade, o que você gosta de fazer pelas outras pessoas. Entendeu? Uhum. E aí vai entrar o superflow também, que a gente não falou aqui, que é a cerejinha do bolo. Existe o superflow. O superflow é uma coisa que eu conceituei em cima do próximo capítulo de Coríntios. Uhum. Coríntios 12 termina ali, né, ele fala dos dons, ele fala assim, agora eu vou falar para vocês de uma coisa superior. Do amor. E aí ele fala de Coríntios 13, que é do amor. E aí ele fala o seguinte, resumido, bem resumido, você pode ter todos os overflow do mundo.
não vai adiantar nada se você não tiver o superflow, que é o amor. O amor, a caridade. E aí é punk. Porque o problema é o seguinte, tem muita gente que às vezes até entra num overflow muito bom, entendeu? Mas sem o amor, chega uma hora que ele fala assim, ele se cansa, ele se estafa, né? Qual que é a melhor forma de você entender o superflow? Qual que é a melhor forma de você entender? O amor do pai ou o amor de uma mãe? O amor de um irmão? Né? Tem aquela cena do jornalista, né, acompanhando a retirada de uns refugiados no meio de uma guerra na África, e aí ele olha para um menino que está carregando o irmãozinho nas costas, fugindo, né, carregando o irmãozinho nas costas. E ele fala assim, você está carregando seu irmãozinho, não está muito pesado, não? Aí ele fala assim, pesado? Ele não é pesado, ele é meu irmão. Olha. Você está entendendo? Isso é o superflow. Nada é pesado demais. Muito legal. Tá entendendo? Show de bola. Porque uma coisa... Cara, pode falar. Uma coisa é uma atividade que gera satisfação. Legal. Bom pra caramba. Só que é só você. Uma coisa é uma atividade que você faz para outras pessoas. É legal você ajudar as outras pessoas. Isso gera... Tem um texto na Bíblia também que fala assim, muito melhor é você dar do que receber. Então, se quando você gera para fora, é um negócio legal. E ainda você é remunerado por isso, né? Então, sempre existe uma recompensa. Isso é legal. Mas quando você faz aquilo que você faz de melhor, o seu flow, despejando, transbordando na vida de uma outra pessoa que você ama, aí é o superflow. Você está entendendo? Então, isso, por exemplo, meu flow, insights. Meu overflow, gerar insights na vida de outras pessoas. Bom pra caramba, top. Gosto pra... Cara, fantástico. Agora, quando eu faço isso por alguém que eu amo, na minha família, os meus amigos, as pessoas que eu me importo muito, cara, a satisfação é uma coisa fantástica. Puxa, e aí tá ligado aquilo que eu falava até com teu irmão na última live, porque não tem sentido nenhum, né, Daniel, a gente trabalhar, ganhar dinheiro, ter patrimônio, ser reconhecido, sei lá, tantas coisas que a gente pode conquistar, se eu não puder, de alguma maneira, aproveitar com aqueles que eu mais amo. Como você falou, muitos empresários, às vezes, vão chegar num determinado ponto da vida e vão falar assim, eu daria tudo para voltar atrás e ter um tempo com meus filhos ou com a minha esposa. Eu estou acompanhando há um bom tempo muitos podcasts que falam sobre esses assuntos e vários deles falam sobre pacientes terminais em hospitais, pessoas que conquistaram tudo, né, bilionários em alguns casos. E quando no hospital um enfermeiro, um médico pergunta assim, se você pudesse fazer algo hoje, o que você faria? E nenhum deles respondia assim, eu iria para a minha empresa trabalhar e conquistar mais. Todos eles falam assim, eu queria passar um tempo com meu filho, eu queria estar com a minha esposa em um lugar legal. Então, no fundo, não tem sentido a gente querer a fórmula pronta do sucesso, como nós falávamos no início, se esse sucesso não inclui o tempo, a qualidade com a família, que aí seria o super, né? Que você falou, super flow. O momento que eu faço por quem eu amo. E às vezes o super flow das pessoas vai ser um tempo de você fazer o filho sorrir, ou a esposa sorrir, ou a mãe sorrir, o pai sorrir. Ou o seu super flow vai ser aquele momento que você está ajudando alguém que você gosta muito, que naquele momento precisa de uma ajuda. Ou você está fazendo uma caridade, fazendo algo e saber que aquilo está ligado com uma missão de vida, com um propósito muito maior. Por isso que as pessoas, às vezes, dentro das igrejas, dentro das associações, desse tipo de trabalho, elas se sentem tão bem. Porque além de estarem fazendo o bem para outra pessoa, de alguma forma elas se sentem que estão fazendo o que Coríntios 13 nos ensina, que é agir com amor, com a caridade, que existe algumas traduções bíblicas que vai trazer no lugar de amor a palavra caridade. Para quem não sabe do que nós estamos falando, o Renato Russo eternizou essa passagem bíblica numa música do Legião Urbana e misturou com Camões, né? Juntou Camões e Coríntios 13 e fez uma música linda que vai falar
sobre isso, né? Do que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tiver amor? Então, muito legal até aqui, eu penso que a gente conseguiu desenvolver um tema legal sobre o que é o flow no trabalho, o que é o overflow, o que é o superflow, o que é, pelo menos na definição de uma forma geral. Agora, para poder fechar, eu gostaria de ter mais uma hora aqui, pena que nós temos um tempo limitado para fazer isso, mas para poder fechar, o que nós podemos esperar aí do Daniel a respeito do trabalho do Flow? O que você está lançando? Parece que tem uma oficina vindo por aí. Fala para as pessoas que nos ouvem ou nos assistem agora, quando é que vai ser essa oficina? Como que ela vai ser? Para a gente poder saber um pouco mais sobre esse conteúdo tão interessante que a gente só arranhou aqui hoje, só trouxe praticamente os conceitos, o que é. Então, eu estou montando uma oficina, ainda estou elaborando a metodologia de como que a gente vai trabalhar para eu conseguir fazer isso com mais gente possível. Tá? Então, porque assim, como eu tenho meu trabalho no dia a dia, né, no serviço público, a minha agenda fica muito apertada mesmo. Então, eu não consigo fazer, né, eu não consigo fazer individualmente, né, que é o ideal, o perfeito, mais tranquilo mesmo, é você fazer individualmente, né, essa análise, né. Então, quem quiser participar dessa oficina, já me manda um direct, a gente vai colocar no grupo para a gente já ir, né, porque o ideal é o seguinte, a gente já ir mandando alguns conteúdos, as pessoas já vão trabalhando isso, né, porque o autoconhecimento não é uma coisa estanque, né, então, para a gente já fazer um aquecimento para quando chegar na oficina, a gente falar assim, ó, agora é isso, a gente vai seguir essa sequência aqui, né, para a gente fazer esse mapeamento. Flow, overflow e superflow, né, de cada pessoa. Tá? Então, assim, a ideia é fazer em janeiro, tá? A data exata ainda não. Legal. A gente está planejando para janeiro. Né? Lógico que se alguém tiver aí, estou com uma situação muito urgente aqui, manda um direct, a gente vê se dá para encaixar na agenda. Né? Inclusive, quando eu coloquei lá ex-coach, né, um dos motivos é esse também, né? Eu tenho um problema operacional, eu tenho 2 problemas operacionais, um de 3 e um de 5, né? Meus desafios, né? Então, eu gosto de ser um pai presente, né? Então, isso tá no meu superflow aí, então isso é prioridade, né? Então, isso torna a minha agenda muito mais seletiva. Eu preciso ser muito seletivo para isso. Então, assim, o processo de coaching, né, que a gente trabalhava, o processo de coaching, eles são 10 a 11 sessões, né, uma sessão por semana. Né? Então, você precisa estar junto da pessoa, acompanhar. Né? Então, isso... qual que é o problema disso? O problema do coaching é que, assim, que ficou complicado para mim, porque eu acreditava, essa percepção que eu desenvolvi, porque o coaching é você chega com uma meta, eu falo assim, ó, tá, vamos planejar, vamos ver quais são as suas forças, suas fraquezas, né, vamos fazer um SWOT, planejamento, né, lógico, eu tô resumindo pra caramba, né? Tem um monte de outras ferramentas, para você alcançar essa meta. Mas a questão é a seguinte, será que essa meta realmente vai te fazer feliz? Sim. Porque você trabalha aquele ponto que o cliente trouxe, né? Você está entendendo? Então, assim, eu quero fazer esse trabalho que eu estou focando agora, ele é anterior. E ele é anterior e ele é muito mais na fundamentação. Então, assim, não é como alcançar aquela meta, qual deve ser. Sim. Você entendeu? Então, por isso que, tanto na questão conceitual quanto na questão operacional, eu preferi não mais trabalhar assim como coach. Legal. Gente, deu uma travadinha aqui, só para a gente poder ir para a reta final agora, finalizando aqui essa live. O Daniel trouxe ali, então, o conceito de flow, overflow, que é o transbordar, e o superflow,
Ele trouxe que o flow ele pode ser dividido, o acróstico é core. Então, controle, então são os flows de controle, que estão ligados às pessoas de dominância, de produtividade, pessoas que estão focadas no controle, às vezes, do negócio, da operação, do setor que ele está. O flow de organização, que são as pessoas mais detalhistas, as pessoas mais perfeccionistas, que são preparadas e se sentem bem organizando. E o flow, que é conhecido como flow de relacionamento, que às vezes está mais ligado a falar com as pessoas, de repente uma área comercial, uma questão mais artística, que envolve mais isso, que nós poderíamos nos encaixar dentro do flow. Em uma dessas 3 categorias, talvez nós vamos nos encaixar onde nós nos encontremos melhor ali em relação ao fluxo no trabalho. Lembrando que o flow também tem aquele flow individual, que foi aquele que eu falei sobre o Mihaly, que é quando você encontra aquilo que te faz bem, que não necessariamente está no trabalho, mas que é necessário e fundamental para você também ter uma qualidade de vida, que é bem interessante isso. E mais um ponto que eu anotei aqui, que é não acreditar que existe fórmula mágica para tudo. Porque por mais que existem muitas ideias, muitas dicas, muitos estudos, muitas estatísticas, tem muita coisa no mercado. Cada dia nasce uma nova, né? Uma estatística. Se você fizer isso, dá certo. Se você fizer assim, dá certo. Nós temos que entender que nem tudo que dá certo para uma pessoa dá certo para outra. Nem tudo que eu consigo fazer, outra pessoa vai conseguir fazer. Existe uma série de fatores e pontos que nós teríamos que levar em consideração. Como foi dado no exemplo aqui que nós falamos sobre disciplina, nem todos têm um perfil para ser disciplinado. Não significa que ele precisa ter a vida uma bagunça, mas a forma como ele vai disciplinar a vida dele é muito diferente daquela pessoa que é regrada por horário, por hábitos. E às vezes as pessoas estão sofrendo por causa disso. Por quê? Porque estão achando que a fórmula é mágica, que ela funciona. Existe uma formulazinha que você lá faz daquele jeito e vai dar certo. E aí o exemplo do nadador foi fantástico, como eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se eu resolvesse começar a treinar futebol hoje, eu nunca seria o Messi, primeiro porque eu sou péssimo no futebol. Então eu não tenho aptidão para isso, não gosto disso. Então essa história de que todo mundo consegue é balela. É balela que o desenvolvimento pessoal trouxe, que o marketing digital trouxe. Não, nem todo mundo consegue. Eu falei sobre isso recentemente com outra live, sobre a questão do marketing digital, que é o novo futebol do momento, né? Ou o youtuber é o novo futebol do momento. Então, todo mundo que se lançar vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não é todo mundo. Tem uma série de fatores ali para poder fazer dar certo. Então, quando a gente deixa de procurar fórmulas prontas e passa a procurar o que eu gosto e pode me trazer remuneração, o que eu gosto e pode estar ligado a fazer outras pessoas felizes, eu vou buscar um flow, eu vou entrar de repente no estado de flow e eu vou fazer aquilo com prazer, não vou sofrer mais para fazer aquilo. E vou deixar de repente querer imitar a vida e os padrões de alguém que não estão ligados nem conectados muitas vezes nem aos meus valores. Daniel, agora a tua mensagem final para nós encerrarmos aqui. Qual é a mensagem que você quer deixar para esse público que nos assiste ou nos ouve agora? Faltou dizer, né? Faltou dizer que daqui uns dias eu vou estar lançando um livro, né? Flow, Overflow e Superflow. Show. Tá? Eu prometo que vou fazer bem sucinto, bem resumido, né? Hoje em dia ninguém fica lendo mais aquele livrão. É verdade. Né? E para passar esse conteúdo que vai ser top. Então, daqui uns dias, então assim, e a coisa mais importante, tanto o Flow, como o Overflow, como o Superflow, todos eles foram idealizados pelo projetista, que é o criador. Então, assim, a melhor forma de você encontrar o seu flow, é lógico que a gente tem técnicas e tal, mas, assim, a melhor forma, a forma mais integral e rápida de você encontrar o seu flow, né? O seu flow, o seu overflow e o seu superflow, é entrar em contato com o fabricante. Então, se reconectar com o Criador, se reconectar com Deus, foi ele que botou na sua genética, né? A gente nem comentou, né, a parte genética. Não deu tempo, existe uma grande parte da outra live, né? Foi ele que colocou no seu projeto, né, no seu código genético, várias coisas do seu flow.
E é ele que tem um projeto para o seu overflow e para o seu superflow. Então, assim, a melhor coisa é se reconectar com o Criador. Quero fazer 2 convites já para você. O primeiro convite é que quando você lançar esse livro, já pode marcar uma live que nós vamos falar desse livro. Eu vou ler, nós vamos fazer uma live para falar com certeza, desse livro. O segundo convite é para você já começar a pensar na possibilidade de nós fazermos uma live aqui sobre propósito. Porque aí o propósito, o flow e a questão da conexão com o Criador, a espiritualidade. A gente poder aprofundar um pouco mais, porque nós estamos em um mundo onde as pessoas parecem que não querem mais falar desses assuntos. E nós precisamos resgatar isso, né? Que é resgatar essa conexão com o divino, com o Criador, com o Espírito Santo. E como que a gente pode trazer isso na nossa vida, seja ela profissional, pessoal, espiritual, como que a gente pode conectar tudo isso com os nossos propósitos e o nosso flow. Galera, eu quero agradecer imensamente aqui a todos que passaram pela live, todos que estão nos ouvindo agora, de repente ela já gravada, ou assistindo ela, ou ouvindo no Spotify, no podcast. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite aí para trazer um pouquinho sobre o Flow. E que todos nós possamos analisar quais mudanças de rota nós precisamos fazer na nossa vida para que nós possamos encontrar o nosso flow, o nosso overflow e nosso superflow. Lembrando sempre que tudo isso só faz sentido se, além de nós estarmos sendo beneficiados, que outras pessoas também possam receber esse transbordar na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas atividades de uma forma geral. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter participado conosco, obrigado mais uma vez, Daniel, por estar aqui. E já fica aí, começa a organizar a tua agenda para a gente marcar o próximo bate-papo aqui. Com certeza, com certeza. Vamos marcar aí. Valeu, pessoal. Boa noite, um abraço para todos vocês. Deus abençoe, gente. Até mais. Superflow. Super.